Alice, vamos lá. Deixamos de ser colônia. Alexandre de Moraes está certo. Tem que ser firme mesmo. Aqui não, aqui não. Vamos defender a soberania, não somos mais colônia e aqui é o Brasil. É um pouco do recado do Alexandre de Moraes, né? Pois é, essa encrenca tem várias leituras que a gente pode ter. Uma leitura sobre o Gilmar é que eu acho que ele está sendo excessivamente otimista. Essa comissão que aprovou a, a decisão de bloquear a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos é uma comissão equivalente a uma comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão forte. E esse assunto vai ser submetido ao plenário lá nos Estados Unidos. O Gilmar disse que tem muita água para rolar debaixo da ponte, mas vai ser submetido ao plenário e tem tudo para ser referendado pelo plenário. Então, é um problema que está apontado para ocorrer, de fato, para se tornar real um problema entre o Brasil e os Estados Unidos, se isso se colocasse dessa forma, e a expectativa é essa, é de que o plenário da Câmara aprove a decisão da sua Comissão de Justiça. Isso é uma questão, quer dizer, há um certo otimismo exagerado dessa fala do Gilmar Mendes. A outra questão é o seguinte, em isto ocorrendo, o Supremo Tribunal Federal tem sido o grande defensor da democracia no Brasil, das liberdades e atacando quem ataca a democracia. E, especialmente, você tem duas figuras no Supremo Tribunal Federal hoje que estão se fortalecendo muito. Na medida em que os Estados Unidos ataquem o Alexandre de Moraes, ele se torna aqui internamente mais forte, como um pilar de resistência aos ataques externos. Está o Alexandre de Moraes e outro, que no Congresso se fala muito, o Flávio Dino, atacando a questão das emendas parlamentares, etc. Hoje você tem duas figuras no Supremo que já no meio político começam a ser vistas com potencial eleitoral. Os Estados Unidos podem fazer do Alexandre de Moraes um possível candidato à presidência, assim como o Flávio Dino está se colocando hoje em dia, sendo colocado hoje em dia como um possível candidato à presidência. Hoje, o Supremo Tribunal Federal está no foco da resistência democrática no Brasil. E essas duas figuras são duas figuras muito importantes e estão tendo muita luz. Os Estados Unidos, por um lado, podem nos criar sérios problemas diplomáticos, mas, por outro lado, podem estar criando um candidato à presidência contra eles. O Josias, o Alexandre de Moraes, ao falar isso, né, ele já manda um recado de que não vai ser que ele não vai ficar se sentindo ameaçado, né? Isso tem algum impacto? Quer dizer, ele não tá nem aí de ser barrado, de entrar nos Estados Unidos. Ele não chegou a falar exatamente sobre isso, né? Mas com esse recado, tá dizendo, não tô nem aí, é isso? É mais ou menos isso, né? Agora, o que é a minha impressão, Fabíola, é que a essa altura não cabe a ministro do Supremo ficar mandando recados, né? Cabe ao ministro do Supremo tomar decisões. Nós já tivemos um embate parecido com esse, agora ganhou nova dimensão, subiu de patamar, mas no ano passado o Alexandre de Moraes se confrontou com Elon Musk. E o Musk representava, mal comparando, nesta primeira briga dos Estados Unidos com o Alexandre de Moraes, representava o que hoje o Trump representa, mudou de patamar, cresceu a relevância do embate, mas o Brasil não é o único alvo, né? Nós falávamos disso aqui ontem, né? Os Estados Unidos estão levando a alça de mira todos os países que se atrevem, na visão do Donald Trump, a impor limitações à operação de grandes conglomerados de mídia, as big techs, que têm sede nos Estados Unidos, que contribuem para o PIB americano,
elas estão sofrendo em diferentes partes do mundo, sobretudo na União Europeia, decisões, estão amargando decisões que interferem no seu funcionamento, porque elas estão imaginando que podem operar acima das leis, acima dos estados nacionais. Está acontecendo a mesma coisa, em menor proporção, no Brasil. Digo em menor proporção porque no Brasil o Congresso Nacional não acompanha o movimento como deveria acompanhar, para impor, para trazer as plataformas digitais para dentro da Constituição, para dentro das leis. Mas o movimento não é apenas contra o Brasil. Ele é um movimento. Ainda ontem, o Donald Trump estava recebendo na Casa Branca o premier da Grã-Bretanha e, do lado do visitante, ele reclamou de decisões que foram tomadas na Grã-Bretanha, na Inglaterra, contra o Google, contra uma plataforma que é do apreço dele, cujo executivo, o CEO, esteve na sua posse. Então é um movimento, o alvo da Casa Branca é muito maior do que apenas o Alexandre de Moraes, muito maior do que o Brasil. Eles estão se contrapondo a todos os países que impõem alguma limitação ao funcionamento das Big Techs. Muito bem. Nesse contexto, o Supremo tem que fazer o trabalho dele, né? Nós tivemos no Brasil uma atmosfera de emergência institucional. Houve uma tentativa de golpe no país, né? E o Supremo se portou adequadamente, o Tribunal Superior Eleitoral também se portou adequadamente. O Brasil conseguiu, com a ajuda da maioria do eleitorado, que despachou o Bolsonaro mais cedo para casa, o Judiciário contribuiu para que o Brasil se livrasse desse risco de ver instituída uma autocracia bolsonarista. Muito bem. Essa atmosfera de emergência institucional já perdeu o prazo de validade. O Augusto Aras já foi para casa, os réus do 8 de janeiro já colecionam sentenças, vários já foram sentenciados, a Polícia Federal fez o seu trabalho e convém agora ao Supremo fazer a sua parte. A Procuradoria-Geral da República já apresentou a denúncia, então o Supremo tem que julgar o Bolsonaro e os integrantes do alto comando do golpe, o Alexandre de Moraes como relator geral da República, ele precisa retirar do baú todos os sigilos, todos os inquéritos que correm aí há vários anos, levar isso tudo para a vitrine, providenciar as sentenças, e o Xandão precisa voltar a ser apenas Alexandre de Moraes. Se ele incorpora um papel político, aí ele vai cometer o pecado de fornecer pedra àqueles que enxergam no Supremo uma vidraça, né? Então, como disse lá o Gilmar Mendes, insisto, o que cabe ao Supremo nesse momento é cuidar das suas decisões. E é isso que precisa ser feito. O Trump vai continuar lá a sua cruzada insensata contra países que eram aliados e que agora ele trata como se fossem adversários, inclusive o Brasil. O Brasil sempre foi um parceiro dos Estados Unidos, agora está sendo tratado como adversário, né? E assim também com a comunidade europeia. E não cabe ao Brasil ficar tentando dirigir o que não é passível de direção. O Trump é hoje um chefe de Estado desgovernado, né? O eleitor americano colocou o sujeito de volta na Casa Branca, nós não temos controle sobre isso. Nós temos controle sobre as nossas decisões. O Supremo tem controle sobre as suas sentenças. Então, cabe ao Supremo tomar as suas decisões. E nessas decisões precisa ficar muito claro que não há receio quanto ao que possa ser feito nos Estados Unidos. Se nós estamos lidando com processos bem instruídos, bem documentados do ponto de vista da coleção de provas, é só emitir as sentenças com destemor, com a independência que o Judiciário sempre teve, que revelou durante a tentativa de golpe. E se fizer isso, Fabiola, vai cumprir a sua obrigação, vai mostrar que não está mais sujeito a essa condição de colônia, nem de Portugal, nem dos Estados Unidos, seja de quem for. E é isso que o Supremo precisa fazer nesse momento. Saliva não resolve o problema, Fabiola. É preciso levar as sentenças à vitrine. Agora, tem uma coisa curiosa, né, que os vários opositores a Alexandre de Moraes foram às redes sociais ontem para criticar
a data, inclusive, né? Por exemplo, a gente tem até um aqui, ó, falando: ninguém vai contar para o Moraes que, na verdade, o Brasil deixou de ser colônia em 16 de dezembro de 1815, quando foi levado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Aí teve também outro aqui que colocou outro comentário, quer dizer, começaram vários comentários, né, pelas redes sociais, falando que Moraes errou ao dizer que o Brasil deixou de ser colônia em 1822. Nos livros de história, né, diz que em dezembro, realmente, de 1815, no Rio de Janeiro, o príncipe Dom João assinou um decreto de criação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O ato que elevou o Brasil de colônia para categoria de reino. Mas, enfim, foi em 1822 que foi decretada a independência do Brasil, né? Vamos lá, Mayroft conosco a partir de agora.